Realmente, nós, quando fomos para esta ronda de negociações em Ottawa, estávamos sempre um bocadinho apreensivos, porque realmente não sabíamos exatamente o que é que íamos encontrar. Já vimos que temos encontrado muita resistência nas negociações por parte de vários países, principalmente os países que estão, digamos, os países produtores de petróleo e que, digamos, produzem os subprodutos, não é? E principalmente os plásticos, não é? Que são os produtos que mais têm causado problemas e nos chamou para esta negociação que está em curso, não é? Portanto, como sabe, realmente Cabo Verde é um país insular, banhado por mar por toda parte, e como tal, também sendo parte dos países de alta ambição, os denominados HAC, High Ambition Coalition, para pôr fim à poluição plástica, incluindo no meio marinho. Portanto, Cabo Verde partiu desde cedo com a ambição de conseguir, digamos, fazer com que o tratado, as negociações deste tratado saíssem desta etapa já com tudo bem definido e que permitisse que na última ronda de negociação, que será no final deste ano, pudéssemos ter as coisas encaminhadas para que realmente pudéssemos concluir, digamos, o processo de negociação, tal como foi definido pela resolução das Nações, da resolução da UNIA. Portanto, essa era uma das nossas maiores preocupações e uma das nossas maiores ambições para esta ronda de negociação. E uma outra questão que para nós era fundamental e relevante era que alguns aspectos que estavam sobre a mesa, designadamente sobre questões críticas, como a consideração do ciclo de vida, por exemplo, dos plásticos desde o início e não a partir de determinado ponto, como está a ser proposto por determinados países, por exemplo, falamos da questão dos polímeros de plásticos. Portanto, para nós era importante que essa questão também estivesse na agenda e que não fosse tirado de parte para a última ronda de negociação que íamos ter e que também houvesse algum avanço. E, portanto, essas eram algumas das nossas ambições e das nossas expectativas para esta ronda de negociação. Exatamente. Essa realmente, como você bem mencionou, é a questão mais polêmica e continuou a ser tão polêmica que chegou a atrasar algumas sessões da nossa reunião, alguns grupos de trabalho que baseavam basicamente nesse aspecto, ou que pelo menos consideravam parte desse aspecto, tiveram bastante atraso de várias horas, que levou a que praticamente não tivéssemos tido o sucesso desejado. Portanto, passamos algum tempo a negociar essa questão dos polímeros de plástico e alguns países, como mencionei, esses países que mais, digamos, têm dependido desses produtos, não tinham muito apetite para negociar essa parte, digamos, do tratado. Felizmente, com algum jogo de cintura, os nossos facilitadores conseguiram avançar, mesmo à revelia, contra alguns países, e foi-se fazendo a negociação dessa parte do tratado que incluía, digamos, a questão dos polímeros de plástico. Mas uma outra questão que era importante para nós era que nas reuniões intersessionais que vão acontecer entre esta ronda de negociação que terminou e a próxima, que será nos finais de novembro, que também nessas reuniões intersessionais, dizia, fosse possível fazer a consideração da questão dos polímeros de plástico, e, pelos vistos, não foi possível conseguir tirar
um mandato para a próxima ronda de negociação, digamos, nestas reuniões interseccionais, sobre a questão dos polímeros de plástico. Portanto, esses países conseguiram fazer de tudo para que nas próximas reuniões não sejam tratados esses assuntos. Portanto, esse pode ser considerado para nós um dos maiores fracassos desta negociação, digamos, uma das maiores vitórias desses países que realmente não querem abordar esse assunto, pelo menos na perspectiva que nós entendemos que deve ser o mais adequado. Bom, fundamentalmente, como sabe, os países insulares, como Cabo Verde, sofrem bastante de toda forma, de todas as formas, digamos, possíveis e imagináveis, a respeito da questão dos plásticos. Por quê? Porque os países insulares não têm tido condições para gerir adequadamente os plásticos, devido a várias questões, designadamente a própria insularidade, questões geográficas, questão socioeconômica, em termos de questão relacionada com o desenvolvimento tecnológico, inexistência de tecnologias adequadas, economia de escala, que permitisse, por exemplo, ter condições para gerir os plásticos de forma adequada. Portanto, a questão da gestão dos plásticos desde o início do seu ciclo de vida é fundamental, porque vai permitir que os plásticos que sejam produzidos sejam feitos de forma que permita que, ao longo do ciclo de vida de gestão dos plásticos, seja possível que haja um tratamento ou uma gestão mais adequada. Por exemplo, podemos falar da questão da reutilização, da reciclagem. E como sabemos, uma das coisas que tem realmente condicionado sobremaneira essa etapa do processo de gestão dos resíduos, neste caso dos plásticos, é precisamente a origem do plástico e também os químicos que são adicionados aos plásticos. Portanto, para tal, é preciso que seja considerado todo o ciclo de vida do plástico e também, isso também afetará de outra forma, porque, como sabe, esses países como os nossos precisarão de recursos que será também terá que estar plasmado no próprio tratado, que esses países subdesenvolvidos e países, e especialmente os países insulares, vão poder beneficiar de apoios para a gestão dos resíduos de plástico, certo? Portanto, para que haja, ou que se garanta que haja mais apoio, principalmente em termos econômicos, a meu ver, é fundamental que todos estejam envolvidos desde o início, ou seja, ao não considerar os países, ou o início do ciclo de vida, que começa nos polímeros, automaticamente coloca de fora os produtores de polímeros. Ou seja, eles vão ser, pelo menos, uma entidade a menos na questão, precisamente, do financiamento de todo o processo de gestão dos plásticos, porque, como sabe, nós estaremos a falar da responsabilidade alargada do produtor, não é? Portanto, para isso, como produtores, terão que ter essa responsabilidade. E para nós é fundamental que eles também estejam envolvidos na cadeia. Portanto, estando envolvidos na cadeia, os países insulares também beneficiarão também nesse quesito. Exatamente, exatamente. E chamou bem a atenção para essa questão, porque, por exemplo, aqui em Cabo Verde tem recebido plásticos de mais de 25 países. Nós temos uma ilha que é uma reserva integral, onde não há pessoas, só há biodiversidade. Portanto, nessa ilha, que é a Ilha de Santa Luzia, foi feita uma sondagem e há plásticos chegando de mais de 25 países. Portanto, plásticos que chegam de lugares inimagináveis.
Ou seja, essa questão para as ilhas, qualquer ilha, é fundamental. E nós estamos a falar do Atlântico, que até, se calhar, as condições poderiam ser até melhores do que, por exemplo, nas ilhas do Pacífico, que sofrem, se calhar, ainda mais. Portanto, o que aconteceu nas negociações, nós vimos, e o que nos deixou bastante preocupados, foi um bocadinho de desrespeito por parte de muitos países da condição especial dos sírios, que já foi reconhecida pelas Nações Unidas. Portanto, vimos nas negociações muitos países tentarem equiparar-se aos sírios quando os sírios tentam, nos processos de negociação, introduzir no documento questões específicas sobre benefícios específicos que os sírios devem ter na elaboração do tratado. Portanto, nós vimos bastante resistência e isso deixou-nos bastante preocupados, porque vimos que os países praticamente estão a esquecer que os sírios são especiais por natureza e que isso já foi reconhecido pelas Nações Unidas. Portanto, nós pensamos que os sírios vão realmente continuar a batalhar, mas é preciso que seja chamado a atenção para essa questão e que os sírios recebam realmente o tratamento especial que devem receber, para que no processo de implementação do tratado o tratado não seja vazio e os sírios não venham a sofrer e não venha a se obter o sucesso desejado com a implementação do tratado. Sim, exatamente. Essa também é uma das questões que realmente nos preocupa, mas basicamente, como sabe, Cabo Verde é um país que ainda não é muito desenvolvido em termos da questão de pesca, porque desde há muitos anos temos sempre baseado no método tradicional de pesca, em que muitas vezes os pescadores fazem as suas próprias redes de pesca e vão pescar no mar, mas nem sequer vão para muito longe no alto mar, porque não podem, são embarcações de boca aberta, muito rudimentares, que praticamente não permitem uma pesca muito sustentável. Hoje em dia começa a ver-se alguns investimentos, se calhar melhor, com uma ideia muito mais vincada na economia de escala, mas fundamentalmente o que acontece com Cabo Verde, não sei se está à corrente, Cabo Verde tem investido, digamos, em negociações com a União Europeia, que tem um contrato para pesca nos mares de Cabo Verde. Como os nossos pescadores basicamente não conseguem pescar em alto mar, basicamente são os pescadores da União Europeia que fazem essas pescas e Cabo Verde não, digamos, não apenas recebe, digamos, de acordo com o acordo feito, digamos, recebe um determinado montante para que a União Europeia pesque nos nossos mares. Portanto, nós, basicamente, na verdade, para ser sincero, não estivemos muito envolvidos na discussão a 100% dessa questão das redes de pesca, mas nós temos tido um apoio da IUCN, através de um projeto que se chama FRIPAC, que tem ajudado o Cabo Verde também nesse processo de negociação. E nós, através desse processo, chegamos a recolher informações e soubemos, por exemplo, que Cabo Verde também está envolvido nesse processo de produção de rede, até redes para pescas em alto mar. Portanto, são informações que obtivemos recentemente e que temos até que confirmar e ver realmente quem é que está envolvido nesse processo, mas tendo em conta isso chama-nos de facto a atenção para o facto de que temos que nos envolver mais nesse processo de negociação e tentar ver até que ponto Cabo Verde poderá também beneficiar disso, uma vez que, sendo nós ilhas com muita biodiversidade e que essa biodiversidade pode ser altamente impactada pelas redes de pesca que são abandonadas em alto mar. Portanto, é fundamental também que esse tratado considere, e Cabo Verde irá beneficiar juntamente com os outros sírios, certamente, mas é fundamental que considere realmente apoio para esses países como Cabo Verde, no sentido de se puder
mais tarde, na implementação do tratado, haver uma ferramenta que permita, digamos, o investimento no processo de remoção e também também no processo de combate ao abandono de redes de pesca em alto mar. Portanto, isso para nós, quando falamos de legacy plastics, para nós é fundamental que haja uma ferramenta que permita, digamos, combater e remover aquilo que já está no mar. Portanto, como sabe, o tratado também inclui meio marinho e para nós o meio marinho é fundamental. Sim, basicamente, como disse, nós estamos expectantes, mas estamos também preocupados, porque tem havido muito bloqueio nos processos de negociação e é uma questão que até chegamos a colocar ao chair e também ao secretário executivo, à secretária executiva do INC, que é realmente se esse tratado vai ser concluído como foi previsto nos finais deste ano, e nós estamos preocupados que realmente podemos, ao tentar concluir um tratado às pressas, podemos acabar por não conseguir negociar e colocar lá tudo que nós pensamos que, juntamente, digamos, com os CIDs e o RAC, tudo que nós pensamos que deve estar no tratado, fundamentalmente as questões que já abordamos aqui, sobre, por exemplo, os polímeros de plásticos e também o reconhecimento de CIDs, algumas questões específicas que têm que estar lá claros para que os CIDs possam beneficiar verdadeiramente desse tratado.